1 Samuel, capítulo 3. Lembrando que segunda manhã temos reunião, né, com os profissionais. Tem sido bênção e testemunhos têm sido dados a respeito daquilo que temos estudado, falado e orado. É uma bênção. Você também que não tem vindo, está deixando de ganhar. Diz assim o texto, no capítulo 3 de Samuel. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui. O Senhor me chamou. Ele, porém, disse: não o chamei. Volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou: Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui. O Senhor me chamou. Disse Eli: meu filho, não o chamei. Volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Repita assim comigo: Samuel ainda não conhecia o Senhor. E a palavra do Senhor ainda não havia sido revelada. Irmãos, esse texto fala, e nós estamos meditando sobre a decadência de um servo de Deus, a decadência de um cristão, a decadência de uma pessoa. Às vezes nós perguntamos como alguém pôde chegar a esse ponto, como alguém pôde chegar a esta situação que está vivendo. Mas alguém não chega a uma situação, seja ela para cima ou para baixo, sem motivos. E nós encontramos aqui, naquilo que temos meditado, alguns motivos, algumas ações, algumas atitudes de Eli, que mostra a sua decadência, que nós vemos no capítulo a seguir, como é que terminou a sua trajetória. Seus filhos e ele morrendo. A sua nora tendo um filho antes do tempo. E logo que o menino nasce, diante de toda a calamidade que se instalou, ela diz: Icabode. Ou seja, o Senhor nos deixou. O Senhor já não está mais. E hoje eu quero compartilhar uma outra face, uma outra faceta daquilo que envolve uma pessoa, um cristão, alguém, que o faz se afastar, o faz se distanciar de Deus, da sua vontade, do seu caminho, da sua direção. Já falamos algumas coisas a respeito de Eli, mas o que nós hoje podemos
meditar. E Deus colocou no meu coração sobre o seguinte coisa. Eli já não tinha sensibilidade da voz do Senhor. Já não tinha mais sensibilidade à voz do Senhor. Diga assim comigo: perder a sensibilidade é ficar doente e não sentir. É se ferir e não sentir. A sensibilidade é muito importante para nós. Deus nos deu essa capacidade de sentir. Nós palpamos algo e nós podemos entender, saber qual é a forma disto. Se você fechar os teus olhos e pegasse a tua Bíblia, você ia saber mais ou menos a dimensão, a espessura, o peso, sensibilidade. Quando um deficiente visual, ele aprende a lidar com a vida, a andar para lá e para cá, através da sensibilidade, do tato. Se vai no elevador, é obrigado hoje ter lá no botão a linguagem braille, para que ele possa entender. E através da mão, dos sentidos, ele sabe o que está lá. Nós, sem enxergar, podemos sentir, compreender alguma forma. Mas quando alguém não tem sensibilidade, se colocar a mão no fogo, vai queimar e não vai saber. Se colocar a mão, lá no freezer e deixar por algum tempo, vai também queimar, vai endurecer, vai morrer e não vai perceber. A sensibilidade é muito importante para o ser humano. E Deus nos criou com essa sensibilidade, com essa capacidade. Mas também a sensibilidade de ouvir. Através do ouvido nós conseguimos discernir sons. Você consegue discernir som. Feche os teus olhos um instante. Feche os teus olhos. Que som é esse? Que som é este? Com quê? Assovio, você consegue saber. Nós conseguimos. De olhos fechados, quem sabe, alguém falando que nós conhecemos, nós conseguimos discernir pela sensibilidade auditiva, conseguimos saber quem é. Mas nesse texto, neste momento, nós olhamos para o texto e vemos que Eli havia perdido a sensibilidade a respeito das coisas de Deus, a respeito da voz de Deus. Samuel, ele ouve Deus, vai até Eli por 3 vezes, e Eli tem dificuldade de saber que era Deus. Agora, o mais agravante disto é que no verso 7, olha, diz o seguinte: ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. Samuel não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Um menino que fora criado, estava lá na casa do Senhor, dormia ao lado da arca, conhecia toda a rotina
da tenda, do lugar onde Deus estava, onde a arca estava, conhecia cada particular daquele lugar, mas ainda não conhecia o Senhor. Eli perdeu tanta sensibilidade, já não ouvia mais Deus, quem sabe tão distante, que ele não conseguia transmitir isso às outras pessoas. Ele não conseguia fazer com que as outras pessoas conhecessem o Deus que ele conhecia. Porque a sua sensibilidade já estava quase nula. E é muito importante para nós, irmãos, preservar a sensibilidade à voz do Senhor. O que nos faz perder a sensibilidade? Nos distrairmos com outras coisas. Diga assim: distrair com outras coisas nos faz perder a sensibilidade à voz do Senhor. Eli havia perdido isto, a sensibilidade de saber que era Deus que estava ali falando. Ele estava passando os seus dias sentado em sua cadeira. Tanto que, quando o moço vem avisar que o exército havia perdido a guerra e que os seus filhos haviam morrido, ele estava lá na sua varanda, sentado numa cadeira. Ele não estava junto, ele não estava buscando Deus, ele não estava na presença de Deus, ele estava sentado à varanda numa cadeira, esperando os dias passarem. Estava totalmente alienado ao que estava acontecendo. Meu irmão, é muito perigoso quando alguém perde a sensibilidade, quando o cristão perde a sensibilidade a respeito da voz de Deus. Ele começa a ter uns outros costumes, começa a passar os seus dias distraído com outras coisas, sentado na sua cadeirinha, distraído, olhando para as nuvens, olhando para qualquer outra coisa, enquanto outros estão buscando, outros estão lutando, outros estão guerreando. Aqueles que perdem a sensibilidade ficam totalmente indiferentes, olhando o tempo passar, olhando para o céu, olhando para os lados. Ele perdeu a sensibilidade. Deus, Ele quer nos manter sensíveis a Ele. Nós estamos sensíveis a tantas outras coisas. Nós estamos observando tantas outras coisas. Estamos olhando para tantas outras coisas. Mas, meu irmão, nós estamos esquecendo de uma coisa. Nós temos que olhar para o céu. Olhar para o céu. O Senhor disse: olhe para o céu. Estejam ligados ao céu. Estejam com os seus olhos fitos ao céu. Observem o céu, porque é do céu é que vem a vossa salvação, é do alto que vem a sua ajuda, a sua resposta, o poder de Deus em sua vida. Mas nós estamos olhando para outras coisas, sensíveis a tantas outras coisas. E Deus esperando que nós olhemos para Ele, observemos Ele. E quantas pessoas estão como Eli, sentados numa cadeira, sentado no seu conforto, sentado na sua apatia, na sua anemia espiritual, na sua inconsequente vida espiritual. Quantos cristãos que, quem sabe, estão dentro das igrejas, vestem-se como cristãos, falam como cristãos, vão a lugares aonde os cristãos vão, mas estão insensíveis. O coração endureceu, não ouvem mais a voz de Deus. Quantas pessoas passam um ano, meu irmão, sem
se prostrar diante de Deus, sem se arrepender de alguma coisa, sem prostrar-se diante do Senhor, sem levantar-se da sua vida apática, anêmica, inerte, sem tomar uma posição, sem desejar mudar a sua vida, sem desejar ouvir e deixar que aquela voz, a voz do Senhor, verdadeiramente mude a sua atitude. Insensíveis. Por isso, muitas vezes, e na maioria delas, Deus permite os problemas, Deus permite as dificuldades em nossa vida, porque nós, irmãos, não somos sensíveis, não aprendemos a estar sensíveis a Deus se não estivermos sofrendo, se o nosso dedinho não estiver queimando, se não estiver espetando algo em nossa carne, se algo não estiver incomodando e nos inquietando. E é por isso que Deus usa essa arma, para que nós voltemos a Ele. Deus usou. Deus falou com Eli. Deus falou com ele tantas vezes. Mas ele estava insensível à voz do Senhor. A vida inteira ele dedicou-se ao seu trabalho. Ele fazia o seu trabalho. Meu irmão, fazer, trabalhar, pregar, cantar, vir à igreja, não significa que somos cristãos de verdade. Não significa isso. Quantas vezes podemos estar fazendo estas coisas pela religiosidade, pelos costumes, porque é bom fazer isto, porque se eu fizer assim, Deus vai ter um pouco de misericórdia. Quantas vezes nós chegamos diante de Deus, mas não queríamos estar diante de Deus. Uma pessoa que espiritualmente está caindo, está descendo. Se você está aqui ainda, diga glória a Deus. Dê glória a Deus mais forte, meu irmão. Ele estava lá dedicando ao seu trabalho, mas ele estava insensível à voz de Deus, que ele deveria fazer algumas coisas, mas não fez. O que ele não fez? Primeiro, ele não ensinou seus filhos a palavra de Deus. Não ensinou seus filhos e nem ensinou a Samuel. Os filhos de Eli eram inconsequentes, rebeldes, adúlteros, corruptos. Eles tomavam daquilo que era de Deus para si. Eles enganavam as pessoas. Meu irmão, quantos cristãos, e aqui vai para os pais, que estão perdendo a sensibilidade da voz de Deus e já não educam seus filhos de acordo com a palavra de Deus, mas estão educando seus filhos de acordo com a psicologia humana, de acordo com aquilo que o mundo está ensinando. Colocam seus filhos diante da babá eletrônica e deixam ali para que ela ensine, para que ela eduque. E a palavra do Senhor diz: não perca a sensibilidade a respeito da minha voz. Ensine o teu filho o caminho que deve andar. E ensinar o filho o caminho que deve andar não é dizer vá por ali. Ensinar o teu filho o caminho que deve andar é pegá-lo pela mão e trazê-lo no caminho que deve ser andado. Pais que estão perdendo a sensibilidade. Os filhos nem parece que são cristãos, que são filhos de cristãos. Desobedientes, arredios, mal educados.
não respeitam os mais velhos. Você está aqui, diga glória a Deus. Nós precisamos ensinar. E quantos estão envolvidos, estão voltados, dedicados tanto à sua vida, ao seu trabalho, aos seus projetos, aos seus sonhos, que esquecem a sua casa, esquecem seus filhos, esquecem que nós temos que ganhar e temos que preservar, em primeiro lugar, a nossa casa. Ele se dedicou às coisas de Deus, mas deixou de cuidar da sua família. Perdeu a sensibilidade. E quantos estão querendo ganhar, ter coisas boas? Quantos estão querendo adquirir, mas estão matando a sua família? Meu irmão, os filhos de Eli, eles morreram porque eles estavam distantes. Eles não praticavam, não foram ensinados como deveriam ser ensinados. E o texto nos mostra que Eli estava fazendo a mesma coisa com Samuel. Samuel, quem sabe aqui com 6 anos, 7 anos de idade, ainda não conhecia o Senhor. Como pode um filho de um sacerdote, alguém que foi colocado para ser cuidado por ele, não conhecer o Senhor? Os nossos filhos conhecem a Deus, os nossos filhos respeitam a Deus, os nossos filhos obedecem a Deus, os nossos filhos conhecem a palavra de Deus. E o texto diz que Samuel ainda não conhecia a palavra de Deus. Enquanto os pais estão querendo fazer outras coisas nos seus trabalhos e até de domingo, não consegue trazer os seus filhos à casa do Senhor, não consegue educá-los, não faz isso durante a semana e muito menos no dia que é o dia do Senhor. Não traz os seus filhos para conhecer Deus, para conhecer a sua palavra. E aqui vai para os que estão com filhos pequenos. Não entre nessa deste mundo. Deus nos deu filhos, irmãos, para cuidar deles, para educá-los, e para que eles conheçam Deus, e sejam bem-sucedidos lá na frente. Sejam pessoas, cidadãos, honrados, dignos. Ninguém vai ser perfeito. Mas, meu irmão, o que é? Nós estamos dando valor mais para o nosso descanso, para o nosso sono, para os nossos divertimentos. E estamos deixando os nossos filhos à mercê da falta de conhecimento de Deus. Glória a Deus. Deixou de ouvir os conselhos de Deus. Deixou de ter uma família abençoada. Estamos chegando no Natal, isso é bom. Jingle bell, jingle bell. Eli perdeu a sensibilidade. Perder a sensibilidade, meu irmão, é viver uma vida totalmente inerte, uma vida que vem de um momento tão distante
e que achamos que ainda somos os mesmos, que estamos fazendo as coisas direito, que estamos buscando Deus direito, que estamos andando direito. Mas, meu irmão, a vida cristã, ela tem que ser buscada, ela tem que ser modificada todos os dias, ela tem que ser melhorada todos os dias. Nós temos que nos aperfeiçoar, nós temos que melhorar, nós temos que melhorar. E se queremos ser abençoados, crescer na vida, temos que observar isto. Não perca a sensibilidade sobre a voz de Deus. Não perca isto. Sabe o que fez Eli perder a sensibilidade? O cansaço. Ele estava cansado. Já tinha 98 anos. Estava cansado. Já estava conformado com a vida que tinha. O que Satanás gosta é de cristão que acha que a sua vida está top. O que Satanás gosta é de cristão que acha que é o cristão bam, bam, bam. Que é melhor que o outro. Que busca mais que o outro. Que ora mais que o outro, que é mais santo que o outro. Eli estava conformado com a sua rotina, e estava cansado. Por quê? Ele não esboçava nenhuma reação, ele não conseguia mudar a sua vida, ele não conseguia mudar os seus filhos, ele não conseguia mudar a sua situação, ele não conseguia mais mudar alguma coisa na sua vida. As suas reações já eram reações insensíveis. Ele permitiu que a decadência chegasse em sua vida. Ele não conseguia mais ter reações a respeito dos seus filhos, a respeito das atitudes dos seus filhos. Ele estava cansado de falar, cansado de repetir, cansado de pregar, cansado de ensinar e não ter resposta positiva dos seus filhos. O cansaço nos faz sentar. E quem sabe, meu irmão, nós espiritualmente estamos sentados, porque estamos cansados. Você anda aqui, você ouve, olha, estou cansado, não aguento mais, o ano precisa acabar, não aguento mais as coisas, olha aqui, estou cansado, não dá mais, vamos deixar passar, vamos deixar as coisas levarem. Olha lá atrás, está cansado, olha na frente, está cansado. Todos estão cansados. Mas isso não pode nos impedir, meu irmão, de termos atitudes, de termos reações referente à palavra de Deus, aos ensinos. Nós não podemos nos entregar a respeito disto. E quantos estão abrindo mão de coisas, abrindo mão de sonhos, abrindo mão da presença de Deus, abrindo mão porque estão cansados. Estamos cansados. E aí começamos a nos conformar. Sentamos na nossa vida e ficamos olhando. Outros, quem sabe, estão tentando, estão reagindo, estão trabalhando, estão buscando Deus, estão fazendo isso e aquilo, cuidando, mas outros estão sentados, observando. E quem sabe criticando em sua mente, olha, não vai conseguir, não vai dar certo porque eu já fiz. Olha, não vai dar certo porque já passei por isto. Meu irmão, nós não podemos nos entregar ao conformismo. Não podemos entrar na rotina
espiritual, em que tudo está bem. Nós não precisamos mais nada. A vida espiritual está boa. Não buscamos Deus, não nos reunimos para orar. Quando a oração não podemos ter, porque estamos cansados, estamos fatigados, a nossa rotina nos consome. Não há mais força, não há mais fôlego, não há mais vontade, não há mais desejo de buscar Deus. Se Eli se levantasse da sua cadeira e fosse buscar Deus diante da arca, Deus me ajuda a mudar isto, me ajuda a mudar os meus filhos, Deus muda a vida dos meus filhos, muda a situação deste povo, muda a situação, Senhor, traz vitória para o seu povo, com certeza, Deus faria alguma coisa. Mas quando alguém se conforma com a sua vida, já não tem mais força para buscar. E o pior de tudo é o crente que acha que não precisa buscar, porque acha que não tem problema, porque acha que a sua vida não está tão ruim. Cristãos que entram na sua conformidade, e que passam, quem sabe, o ano inteiro dentro da igreja. Mas a palavra nunca é para ele. Porque ele está bem. Graças a Deus. Mas a mulher que está do lado, o esposo que está do lado, o amiguinho que está do lado, sai roxo aqui do culto, da reunião. Porque quando a coisa pega, uma palavra pega e diz, aí, tá vendo? Ó, para você, aí. Olha Deus, olha lá, observa Deus falando com você. É com você isso. Mas nós estamos insensíveis. Deus não fala conosco, não é comigo. Eu estou bem, eu não preciso disto. Eu não preciso de arrependimento. Eu não preciso de mudança. Eu não preciso de reação a respeito da minha vida. Eu não preciso mudar nada na minha vida, está boa assim. Meu irmão, essa é uma mentira do inferno. Nós temos que melhorar sim, nós temos que mudar sim, nós temos que fazer melhor sim, nós temos que buscar Deus sim, nós temos que reagir sim, é isso que Deus deseja. Eu ouvi um amém, não? Olhe para o teu irmão e diga assim, diga um amém bem alto. Amém! Amém, meu irmão! Amém, meu irmão! Deus, Ele quer nos abençoar, mas abençoar de maneira correta, de maneira certa, para que a bênção venha de verdade e ela permaneça em nossa vida. Ele quer que Ele quer nos tirar do engano, da rotina. Fazemos sempre a mesma coisa, da mesma maneira, e sentamos sempre no mesmo lugar. Rotina é isso. Você só senta no mesmo lugar, não senta? Quando chega no horário. Não é? Chega sempre, senta aí, não senta aí no mesmo lugar. E quantas vezes nós chegamos, já está ocupado o nosso lugar, com assim, que esse abençoado que sentou no meu lugar. Esse lugar é meu. Se eu não sentar naquele lugar, não consegue adorar, não consegue buscar Deus, não consegue fazer nada. É perigoso ir embora, porque o lugar está ocupado. Tem um nome na cadeira aí? Tem o seu nome aí? A gente pode pensar nisso. Não é? Podemos pensar nisso. Coloque o nome. Aqui não, São Carlos. Mas em Americana, eu conversa, porque é um camarada lá que acha que achava que era alguma coisa, aí quis achar que, ó, meu lugar, como é que vai sentar no meu lugar?
Você quer sentar no seu lugar? Então chegue cedo. E chegar cedo, mudar a sua rotina. Falar em rotina, irmãos, quantos de nós cristãos, não aqui, claro que aqui não tem isso, estamos tão envolvidos na rotina, que nós saímos da nossa casa, já atrasados sempre. Já é rotina. Se chegar cedo, vai sair da rotina. Então, o meu horário de sair já é atrasado. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Está conformado. Se você demora mais para se pentear, para passar o gel não, é gel, né? É gel que passa o cabelo. Fixador, de se empetecar, sei lá, e fazer mais cedo. Mas às vezes nós entramos até nisso. A rotina. A rotina. A rotina. Então, para nós não é um horário, é um outro horário. E eu estou entrando na rotina. Não é para acabar um horário, é para acabar outro. Só mudo quando nós mudarmos. Nós precisamos, irmãos, estar sensíveis à palavra do Senhor. Eli já não estava. Eli não conseguia perceber que o mover de Deus já não o tocava mais. Ele não conseguia perceber isso. Ele já não tinha mais essa sensibilidade do mover de Deus. Deus já não tocava mais ele. E quando Deus não nos toca mais, meu irmão, quando nós estamos distantes assim, quando estamos conformados, e Deus não nos toca, nós começamos a procurar defeitos. E começamos a observar, ver o que está errado, porque Deus não me toca. Será que é porque a mensagem não é boa? Talvez. É porque a música não foi em conformidade? Porque a oração não teve poder? Alguma coisa, porque as irmãs da intercessora não oraram, não intercederam como deveriam? Olha, a igreja já não é mais assim, a igreja já está assim, já não é mais daquele jeito. Meu irmão, quando nós saímos, perdemos a sensibilidade de Deus, da voz de Deus, nós tiramos a visão dele e começamos a olhar para lados, e para os lados há defeitos. Para os lados há defeitos. Se eu olhar para o lado, eu vou ver muitos defeitos. Mas se eu olhar para Deus, eu vou ver virtude, eu vou ver poder, eu vou ver graça, eu vou ver misericórdia. Amém, meu irmão, aleluia. Mas quando nós tiramos os olhos de Deus e começamos a olhar para os lados, começamos a olhar defeitos, problemas, dificuldades. Eli já não via o poder de Deus transformador, o poder que muda, o poder que transforma. Por isso ele não buscava, por isso ele não orava, por isso ele não intercedia para os seus filhos, não fazia nada. Mas quando nós olhamos para Deus, então, meu irmão, quando nós olhamos para o nosso Senhor, então nós vemos a sua graça infinita. Ele é perfeito, Ele é digno, é a Ele que servimos, é a Ele que buscamos. Então nós olhamos, irmãos, olhamos para Ele, e tudo então ao nosso redor se torna perfeito. Então olhe para o teu irmão, diga assim, ó. Perfeito é Deus. Eu sou imperfeito. Ele não conseguia mais perceber que o mover de Deus não o tocava. Aqui eu vou dizer o seguinte. Às vezes, aqui não.
Mas lá americano tinha isso. Cristão hipócrita. Cristão hipócrita. Diga assim comigo, cristão hipócrita. Quem será? É cristão que se acha tão perfeito. Acha que está tudo bem. E nunca dá um passo para se prostrar diante do Senhor. O altar não é o lugar dele. Deus pode se manifestar, Deus pode fazer. Mas o meu lugar, a minha cadeira, eu não deixo. Na minha posição eu não saio. Eli estava tão agarrado àquela cadeira, meu irmão, que foi com ela que ele morreu. Eli estava tão preso àquela cadeira, que foi caindo dela que ele morreu. Cuidado com a cadeira em que você ou que nós nos apoiamos. Cuidado, porque essa mesma cadeira pode nos destruir. E se nós não nos levantarmos das nossas cadeiras e não nos prostrarmos diante do Senhor e pedir a sua graça e a sua misericórdia, para que nos capacite, para que nos mude, para que nos transforme, nos faça cristãos melhores, nos levante da posição que estamos, o fim pode ser pior do que o começo. Samuel, ele já não conseguia perceber o mover de Deus. Deus está se movendo. Tem não, hein? Isso aí. Tu não me engana, não. Isso aí, sei lá. Será que precisa de tudo isso? Será que precisa de todo esse barulho? Vou falar um negócio para você. Tem gente que não gosta de barulho. Eu não sei como que vai viver no céu. Porque o único momento que vai ter silêncio é um momento lá que dizem que a mulher ainda não chegou. Sei lá se é isso. Mas lá no céu, meu irmão, vai ser um barulho como muitas águas. É gente vendo o Senhor Jesus e glorificando, engrandecendo, pulando na presença do Senhor, exaltando Ele. E não é baixinho não, não é pequenininho não. É barulho como muitas águas. E nós vamos, e Deus Ele deseja isso. Nós busquemos. Nós percebamos o seu mover, quando ele se mover. Ele não conseguiu. Ele estava insensível à voz do Senhor. Vamos ficar de pé.